Capítulo 352, Duas palavras para você. Tradução, GP Revisão, Reisel. Derrota. Sob o olhar de inúmeros espectadores, na rodada final, Lin Chi e Lin Mu, os dois gênios que ficavam atrás apenas de Lin Langtian no clã Lin, foram completamente derrotados nas mãos de Lin Do. Em um instante, um choque intenso subiu os rostos de todos, pouco a pouco. Eles olharam para as duas cicatrizes profundas e desagradáveis na enorme arena, o espanto em seus corações, sem dúvida, subindo ao limite. Ninguém esperava esse tipo de resultado. Todos acreditavam que Lin Do havia falado palavras arrogantes anteriormente, sem ter real poder. No entanto, neste momento, os escárnios das pessoas, que originalmente tinham bocas cheias de ridículo e estavam se preparando para assistir a um bom show, congelaram lentamente. Eles pareciam bastante cômicos e risíveis como palhaços. Uma quietude mortal envolvia a gigantesca arena de batalha. No final, foi quebrado pelos estrondosos aplausos que de repente irrompeu pelo céu. Os olhares que mais uma vez se voltavam para a figura jovem não tinham mais nenhum traço de zombaria e, em vez disso, apenas reverência pelos fortes. Ao longo desses anos, foram principalmente os principais membros do clã que desfrutaram de glória ilimitada durante a reunião do clã Lin, enquanto as famílias dos ramos só podiam ser reduzidas à parte do plano de fundo. No entanto, hoje, eles viram pela primeira vez um participante da família de ramo mostrar um lado tão poderoso. Além disso, não havia falta de pessoas realmente perspicazes neste lugar. Na batalha anterior de 10 rodadas, eles entenderam claramente que Lin Do não atuou nas primeiras 9 rodadas e estava completamente na defesa, permitindo que Lin Chi e Lin Mu atacassem. A única vez que Lin Do realmente mostrou sua mão estava naquele movimento final. Muitas pessoas acreditavam que, se Lin Do tivesse usado esse movimento no início, Lin Chi e Lin Mu não teriam tempo de permanecer na arena antes de serem derrotados. Lin Do havia defendido por 9 rodadas e só fez o seu movimento na rodada final. De um certo ponto de vista, isso de fato deu bastante face às capacidades da dupla Lin Chi. Dessa forma, mesmo que os dois perdessem no final, eles não ficariam envergonhados e, assim, demonstrariam consideração pela posição do clã principal. Afinal, dadas as habilidades dos anciões do clã, eles deveriam ser capazes de discernir isso. Com esse pensamento, várias pessoas ficaram secretamente surpresas. Lin Do tinha mostrado um lado mais dominador quando ele apareceu, fazendo com que várias pessoas não pudessem deixar de considerá-lo um homem impertinente. No entanto, essas boas ações fizeram com que algumas delas sentissem um pouco de temor em seus corações. Dongir ganhou. Lin Zhenqian e os outros também ficaram um pouco surpresos ao olharem para a arena e ficaram confusos por algum tempo. Eles sabiam muito bem a força de Lin Chi e Lin Mu no clã Lin, no entanto, os dois praticantes de a meio passo do estágio da manifestação, cujo poder combinado poderia rivalizar com um praticante do estágio inicial da manifestação, sofreram uma derrota esmagadora nas mãos de Lin Do. Que tipo de nível aterrorizante a força de Lin Do alcançou? Parabéns irmão Lin Zhenqian. A família da filial da cidade de Yan realmente levantou as sobrancelhas e soprou um pouco de vapor desta vez. Enquanto Lin Zhenqian, Lin Xiao e os outros estavam em choque devido à força de Lin Do, risos de congratulações soaram de todos os lados. Lin Zhenqian olhou e encontrou os vários chefes das famílias de ramos em volta, com os rostos cheios de sorrisos. Os sorrisos zombeteiros que originalmente usavam agora tinham um sabor de lisonja. Os mais fortes dessas famílias de ramo estavam nos estágios da criação da forma ou criação do Qi, enquanto os mais fracos eram praticantes avançados no estágio Yuandan.
Embora a família Lin da cidade de Yan não fosse muito diferente deles, um anormal como Lin Do havia aparecido, imediatamente elevando seu status. Quando até mesmo o estágio a meio passo do estágio da manifestação da dupla Lin Ti tinha perdido nas mãos de Lin Do, quão forte ele seria. Como essas famílias de ramo, que nem sequer tinham praticantes do estágio da criação do Ti, ousam, possivelmente, não mostrar as boas maneiras na frente de Lin Zentian e do resto. Em resposta a esses companheiros pragmáticos, Lin Zentian zombou em seu coração, mas ele ainda estava com um sorriso em seu rosto enquanto juntava as mãos e conversava com eles. Ele olhou para os rostos adocicados ao redor e, de repente, sentiu que seu nariz estava um pouco abafado. Em todas as reuniões do clã, tudo o que ele recebia era uma ironia frígida e uma sátira abrasadora. Hoje foi a primeira vez em mais de 10 anos que isso aconteceu. De um lado, Lin Xiao gentilmente acariciou os ombros de Lin Zentian. Ele também sabia exatamente quantos anos o velho tinha esperado por este dia. Enquanto o lugar estava em alvoroço, os principais membros do clã estavam em silêncio. Essa cena também foi um grande choque para eles. Mesmo o poder combinado de Lin Ti e Lin Mu não era páreo para Lin Do, parece que nesse clã Lin, apenas Lin Langtian seria capaz de amortecer o espírito de Lin Do. Ramf, ele tem um pouco de habilidade. Neste momento, até mesmo Lin Xue só podia murmurar com raiva. Ela olhou para Lin Keir, e contrariando suas expectativas, ela pareceu um pouco satisfeita, fazendo com que Lin Xue imediatamente comentasse: o que há para estar feliz, quanto mais eles celebram, mais miserável ele vai acabar quando Lin Langtian for forçado a agir. Cuide de seus próprios assuntos e pare de grasnar em meus ouvidos. O rosto bonito de Lin Keir ficou ligeiramente sombrio, aparentemente um pouco incapaz de suportar Lin Xue enquanto a repreendia. Depois de ser repreendido por Lin Keir, a expressão de Lin Xue ficou um pouco feia. No entanto, devido ao alto status de Lin Keir no clã, Lin Xue só podia chiar e virar a cabeça. Ao ver Lin Xue finalmente fechar a boca, Lin Keir suspirou secretamente de alívio. Logo depois, ela levantou a cabeça e olhou para a figura que agora tinha a atenção de todos, suas mãos brancas como lírio apertando levemente quando ela murmurou em seu coração: você deve realmente forçar Lin Langtian a agir. Ela compreendeu claramente que, embora Lin Do tivesse derrotado Lin Ling e Ling Mu, e exibido uma força surpreendente, isso não significava que ele possuía o poder de lutar contra Lin Langtian. O talento e a força oculta dele eram realmente aterrorizantes demais. Se ele realmente fizesse um movimento hoje, Lin Do enfrentaria consequências preocupantes. Na parte mais alta dentro da majestosa e enorme arena de batalha, Lin Do estava perfeitamente em linha reta como uma lança, permitindo que incontáveis olhares de fogo se juntassem em seu corpo enquanto sua expressão permanecia calma. Ele lançou um olhar para os Lin Ti e Lin Mu derrotados, lentamente, virando a cabeça e olhando para a área do pavilhão dourado, travando com firmeza a figura que não se movia desde o começo ao fim. Agora, minhas qualificações são suficientes. A voz plana de Lin Do soou nos céus, ecoando nos ouvidos de todos. Imediatamente, a respiração de todos começou a enfraquecer. Lin Do ainda estava realmente interessado em desafiar Lin Langtian. No entanto, ninguém zombou das palavras de Lin Do desta vez. Depois da esmagadora grande batalha de 10 rounds de antes, ninguém se atreveu a desprezar este jovem da família. No pavilhão dourado, a expressão do ancião grisalho era um tanto sombria. Nunca imaginou que Lin Do realmente seria capaz de obter a vitória sobre Lin Ti e Lin Mu em 10 rodadas. Verdadeiramente um jovem heróico. O fato de que uma semente tão extraordinária possa nascer das famílias do ramo é verdadeiramente boa sorte de meu clã Lin.
O ancião de túnica roxa aplaudiu levemente com louvor em seus olhos. Tratar o clã tão arrogantemente na frente de tantas pessoas não pode contar como excepcional. Ele é no máximo um espinho que se destaca. O ancião de túnica preta comentou de maneira indiferente. As famílias do ramo não têm recursos abundantes para apoiá-las, mas ele conseguiu alcançar esse nível. Isso mostra que seu talento não é inferior do que qualquer gênio do nosso clã. Se isso não pode ser considerado excelente, quem pode ser digno da palavra? O ancião de túnica violeta sorriu e respondeu. Você realmente quer que ele desafie Lin Langtian aqui? Qual status ele tem e qual status Lin Langtian tem? Não importa ganhar ou perder, isso só vai beneficiar esse pirralho no final. As sobrancelhas do ancião do robe preto se franzem enquanto ele falava. Nós já concordamos anteriormente na frente de tantas pessoas, como podemos voltar atrás em nossas palavras? O ancião de púrpura perguntou de uma maneira indiferente. Dentro do clã principal, havia também várias facções lutando entre si e ele não era da facção de Lin Langtian. Por isso, ele naturalmente não pretendia proteger Lin Langtian usando todos os meios possíveis. Aos seus olhos, não importando a família ou clã de ramo, desde que uma semente excelente aparecesse, valeria a pena promover. O sangue novo era o mais importante para um grande clã a florescer constantemente. Lin Hao, vai imediatamente encontrar os membros da família da filial da cidade de Yan e arrume bons lugares para eles. O ancião de túnica púrpura virou a cabeça e instruiu um ancião ao lado dele. Sim, senhor. Ao ouvir essas palavras, o ancião respondeu imediatamente antes de se retirar. Você? Quando ele viu isso, os olhos do ancião do manto negro imediatamente ficaram frios. Pelo que parece, aquele ancião estava claramente planejando ganhar o apoio de Lin Do. Não há necessidade de lutar. No entanto, enquanto os dois estavam se esforçando para se opor, uma voz suave de repente soou. Imediatamente, a área do pavilhão dourado ficou mais quieta enquanto alguns olhares se voltaram para a direção da voz antes de parar em uma figura jovem. Era Lin Langtian. Como alguém parece não conhecer a imensidão do céu e da terra, farei uma exceção dessa vez. Sob o olhar de inúmeros praticantes, Lin Langtian levantou-se devagar do pavilhão dourado. Lin Langtian se levantou. Ele finalmente vai agir. Esta é a verdadeira batalha entre os gigantes, eu realmente quero ver exatamente quem é o verdadeiro filho do céu do clã Lin. Como a existência praticamente todos estavam cientes, todos os movimentos de Lin Langtian causavam ondas. Agora que ele se levantou, inúmeras vozes excitadas surgiram na enorme arena de batalha. Grande irmão Lin Langtian finalmente vai agir. Os principais membros do clã estavam com os rostos cheios de emoção. Em seus corações, Lin Langtian era um deus da guerra imbatível. Eles acreditavam que não importava quão negro este cavalo preto de Lin Do fosse, ele se tornaria sombrio e incapaz de brilhar nas mãos de Lin Langtian. Aquele Lin Do definitivamente vai se arrepender daqui a pouco. Os olhos de Lin Shui estavam praticamente colados naquela figura resplandecente. Logo depois, ela ficou um pouco satisfeita consigo mesma enquanto olhava para a carrancuda Lin Keir. Enquanto toda a arena se concentrava nele, a figura de Lin Langtian se moveu. Quando ele apareceu novamente, ele já estava no céu acima da arena. Ele olhou de baixo para a figura abaixo quando sua voz indiferente soou: Lin Do, eu lhe darei uma última chance agora. Ajoelhe-se e admita a derrota, ou então, você cairá neste lugar. Abaixo, Lin Do levantou a cabeça enquanto um sorriso gelado se formava lentamente em seu rosto. Ele estendeu um dedo enquanto sua voz também ecoava lentamente, fazendo com que incontáveis pessoas ficassem espantadas.
Eu tenho duas palavras para você. Saia daqui.